Fala pessoal, nesse vídeo vamos criar juntos um AI chatbot que mostra interfaces e o usuário pode interagir com elas. Eu vou mostrar para você como integrar Next.js com o AI SDK da Vercel que faz o streaming do UI, trazendo uma experiência incrível para o usuário. Também vamos fazer uma integração com uma API de receitas de comida e o usuário irá pedir receitas baseadas em ingredientes que ele tem. Também selecionar para ver como preparar a receita. Agora, vem comigo para o código. Ô, pessoal, esse aqui é o projeto que a gente vai trabalhar agora. Ele é um streaming de chat, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu deixei já pronto o front-end, toda essa parte, para a gente não ter que se preocupar com isso, porque o foco desse canal não é o front-end, né? Em si, as integrações com AI e parte de back-end, que eu vou vir trazendo vários vídeos aí, eu vou trazer coisa de Rust, coisa de Go, do dia a dia, e muito relacionado a AI também, integração. Então, eu vou deixar na descrição o link do repositório, vocês podem clonar, fazer experimento, podem até vir a utilizar isso em algum projeto da empresa que vocês trabalham, um projeto pessoal. Enfim, a partir desse projeto vocês podem criar muitas outras coisas, vai ser bem legal. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, a gente vai precisar de API Key para OpenAI, né, para usar o ChatGPT, né, e também para essa Spunacular, que é tipo uma API de receitas, que eles têm um plano free bem, vamos dizer assim, generoso, né? Então, é bem simples. Primeiramente, vocês vão procurar aqui para o OpenAI, é bem simples, como criar uma conta na OpenAI, vão entrar e fazer o cadastro, e lá vocês vão ter a API Key de vocês que vocês vão poder usar. A Spunacular também, vocês vão acessar spunacular.com, aí vocês fazem um cadastro lá. Esses aqui são os planos, mas eles têm um plano free, que você pode usar uma quantidade de requisições. Aí assim que você fizer o cadastro lá, você vai vir aqui em Profile, aí vocês vão ver que tem aqui o API Key aqui que vocês podem copiar e usar, tá? Esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro passo. Tirando isso, para o front-end aqui foi usado Tailwind, foi usado Next, né? Em geral, algumas outras ferramentas, Radix, enfim, não vou, igual eu disse, não vou entrar em detalhe, mas eu deixei criados os componentes, como é um projeto de receita, né? Então, eu já deixei, tipo, as props que vão precisar e tudo mais aqui já definido. Além disso, eu deixei também a integração com o Spunacular já meio que pronto. A gente vai ter tipo uma função para uma classe, né? E nessa classe a gente vai ter que, para pegar as receitas, tá apontando para esse endpoint, de pegar todas as receitas. A gente vai ter um para pegar as informações de uma receita específica, passando o ID. A gente vai ter outra para pegar as instruções de preparação, porque é assim que a API deles funciona. Vocês podem vir a dar uma olhada também na documentação deles. Eles têm uma documentação bem extensa, mas bem autoexplicativa. Vocês conseguem ter várias outras possibilidades aqui para experimentarem aí. Então, primeiro ponto, eu vou rodar o projeto para mostrar para vocês, então vamos rodar ele aqui. Eu acho que eu já tenho os pacotes instalados, mas vamos instalar só para verificar. Ah, tá. E vamos rodar. Tá rodando, beleza. Agora, localhost 3000. Pronto, essa é a interface que a gente tem pronta aqui, que é um chat que tem um campo para poder digitar o que quiser, enviar, e aqui vai mostrar toda a conversa com o chat, a interação, as outras telas e etc. A primeira coisa que eu diria para a gente fazer seria instalar os pacotes da Vercel, né? Para isso a gente pode... tem o website deles aqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Vercel AI SDK. Então, tem a página deles aqui. Get Start. Então, aí você vai escolher aqui qual o tipo de aplicação Next que está usando. A gente está usando o Next com App Router. Aí aqui tem os pré-requisitos, né? Precisa de estar com o Node
18, tem que estar a OpenAI API aqui. E com isso a gente pode instalar. Então a gente vai precisar de algumas coisas aqui, ó. Como eles mesmos já mostram, a gente vai precisar instalar esse pacote de AI da Vercel, a gente vai precisar do AI SDK para OpenAI e vai precisar do Zod para fazer validações do JSON e da estrutura que vamos enviar para eles. Então vamos instalar aqui, ó, eu copiei o comando, beleza? Tá instalando. Perfeito. Então vamos lá, o que a gente quer fazer primeiro? Vamos abrir a parte de páginas. Então, a gente tem aqui aquela página do formulário, né? Então a gente quer que o usuário digite alguma coisa. Vamos lá no localhost novo. E quando ele pressione Enter, essa mensagem seja enviada, né? Então vamos começar por isso. Se você ver aqui, a gente tem essa parte do formulário aqui de enviar, né? Então vamos lá. E a partir daqui, o que a gente precisa fazer, né? Com o pacote que a gente instalou da Vercel, né? A gente vai chamar aqui uma função que eles têm, chama import. Deixa eu ver. From AI RSC. Aí aqui tem um set state use state AI state. O que isso aqui faz? Esse use AI state é um hook que o pacote tem para controlar o estado da AI, controlar as mensagens, como se fosse a troca de mensagem ali, a mudança de estado delas. Então a gente vai ter que usar ele. A gente vai praticamente bem similar ao use state, né? Só que a gente vai deixar ele aqui assim. Por enquanto, vamos deixar dessa maneira. O que mais que a gente vai precisar? A gente também precisa, além de setar essas mensagens toda vez que o usuário digitar, a gente precisa também... Então, com essa mensagem, quando a gente submeter o formulário, a gente vai precisar enviar a mensagem para esse estado da AI, né? Eu vou colocar por enquanto um comentário aqui. Use set message. Vai ser usado aqui. Vamos deixar como um to-do por enquanto. E próximo passo. A gente também precisa submeter essa mensagem para uma função específica para fazer o streaming do UI, né? O que vai acontecer? O usuário vai digitar os ingredientes que ele quer, a gente vai enviar isso para AI. Após a gente ter essa mensagem salva no estado, a gente também precisa enviar ela para uma função específica. A gente vai usar essas funções, essas actions do Next, né? Aqui a gente precisa, então, utilizar uma função também, após salvar essa mensagem no estado da AI, a gente precisa enviar essa mensagem também para o ChatGPT, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar criar uma função. Eu vou iniciar criando um folder aqui, chamado Actions. E dentro desse folder, eu vou criar a primeira função, que vai ser Submit User Message. Então, com essa função, o que é meu plano com ela? A gente vai receber, ela vai ser uma use server, que é uma função que roda no lado do servidor, ela vai receber o input do usuário e com ele ela vai criar o streaming do UI, ou seja, vai passar contexto para o ChatGPT, vai passar um monte de coisa e vai rodar as tools, porque aqui a gente vai usar um conceito interessante que é aquele function calling do ChatGPT. Dependendo do input que o usuário enviar, a gente vai estruturar isso num JSON e a partir daí, com esse JSON estruturado, a gente vai conseguir invocar alguma função externa para chamar a API, né? Então, vamos fazer o seguinte, quando a gente pode começar criando aqui a export, sync function.
submit message. O que essa mensagem vai receber? Receber o input, vai ser string. Estou usando aqui o Copilot para que é super interessante. E o mais importante é que essa função seja use server, que é essa nova feature do Next, que são funções que conseguem ser rodadas no lado do servidor, isoladas. Quando você submete um formulário, por exemplo, você consegue rodar essa função só no lado do servidor, o cliente não tem contato. Aí a gente, o que mais que a gente vai precisar aqui? Vamos carregar o estado da AI, né? A gente tem acesso a ele aqui, existe uma função chamada, também do pacote AI SRC, chamada import get mutable AI state, né? Então, a partir daí a gente consegue ter acesso a esse AI, né? Ao estado. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente precisa atualizar o estado com a mensagem do usuário. E como a gente vai fazer isso? Só para clarear essa questão do estado, né? Porque eu falei aqui primeiramente que a gente tem a gente salva o estado aqui, né? E eu usei aqui, na verdade eu coloquei errado, né? Porque seria o estado do UI aqui, né? Então eu digitei errado provavelmente, porque aqui ó, você tem use UI state, isso que a gente precisa, na verdade. Então o que acontece aqui é onde a gente vai salvar o estado do UI e aqui seria o estado da AI, né? Que envolve esse contexto que vai ser passado para o chat GPT e tal. Tem uma descrição bem mais precisa. Se você for aqui na documentação, deixa eu ver onde que é. Aqui, ó. AI and UI states, né? Então aqui fala que o estado do AI ele contém o contexto do modelo de linguagem, né? Que precisa para ler, né? Então a gente, por exemplo, pode passar o ID do chat, igual tá falando aqui, data, essas coisas, para manter um contexto da conversa, né? E o estado do UI já é para gerar, para manter as informações que E aqui no caso o estado do UI é para poder salvar no lado do cliente as informações do UI conforme a conversa vai acontecendo, etc. Né? É bem mais simples. Então, vamos lá. Vamos voltar a criar a função. Então, quando a gente tem aqui o estado, né, da AI, a gente iniciou ele. Então, a gente vai fazer a primeira mudança nele, né? Como que vai ser a primeira mudança? Para mudar é muito simples. Você vai fazer AI state, aí você vai dar um update. Aí, com o update, você pode passar aqui para ele. Você pode vir pegar, deixar já pronto, assim, usar o spread operator para pegar tudo que já existia antes de mensagem, né? Deixar já carregado aqui. E a gente vai adicionar uma nova, né? E o que vai precisar nessa nova? A gente vai precisar de um ID. Eu vou desabilitar esse Copilot, porque ele tá um pouco me atrapalhando, para ser sincero. Então a gente vai precisar de um ID, qualquer um, tem que ser um ID único. Eu vou pôr qualquer número aqui. A gente vai precisar da role, no caso vai ser uma role user, né? E o conteúdo em si, que vai ser o que vai vir do input do usuário aqui, né? Isso. Né? Então, tá, a partir daqui o que ele está reclamando? Que espera 2 argumentos, mas recebeu 1. Porque na verdade isso aqui tem que estar dentro de mensagens, né? Ele tem um parâmetro mensagem, que é um array, né? Aí com esse parâmetro mensagens, a gente pode novamente pegar aqui no primeiro esse mesmo item, né? O estado, né? Porém agora com as mensagens.
e aqui o ID novo e tal. Com isso, a gente está atualizando o contexto da aplicação com o que o usuário imputou lá. A gente está recebendo aqui, e colocando o contexto do usuário. Esse ID, como a gente vai lidar com ele de forma que ele seja dinâmico? Tem uma biblioteca que chama NanoID, NPM. Então a gente pode usar ela, que ela gera um valor aleatório, né? Eu acho que ela vai ser útil pra gente. Então eu vou vir aqui e vou npm install nanoid. Vamos aguardar a instalação. Perfeito. Vamos criar aqui. Então a gente vai invocar aqui, ó, o ID vai ser um nanoid. Nanoid. Ops. Então vamos lá. Import nano nanoid from nanoid. Import assim. Perfeito. Então a gente já tem aqui um ID dinâmico. Qual que é a próxima etapa? Agora a gente tem que montar o streaming do UI. Se você vier aqui na versão do pacote GE, você vai ver que está na versão 3.1.5. E aí, com essa versão, se tem uma nova função chamada Stream UI. Essa função vai ser responsável por carregar o streaming para dentro do ChatGPT. Você tem uma função para fazer o streaming do UI aqui. Então, com isso, a gente vai criar um resultado. Vamos chamar await e a gente vai fazer o streaming do usuário aqui. Para isso, a gente precisa passar o módulo da LLM, né? Model. Então, a gente vai chamar OpenAI. Lembra que a gente instalou um pacote da OpenAI, né? Então, vamos instalar aqui, import OpenAI from, a gente vai chamar aqui, @SDK OpenAI. Então tem esse SDK da OpenAI, que é bem simples. Daí a gente pode usar qualquer modelo, pode ser o GPT 3.5. Vamos usar o GPT 3.5 Turbo aqui nesse exemplo. E a gente vai passar um system. O system seria uma mensagem de como a aplicação, como a LLM, né, o ChatGPT no caso, deve se comportar. Né? No system aqui é onde a gente pode mandar ele, por exemplo, ser um tipo de coisa. Por exemplo, você é um professor de inglês, se haja como um professor de inglês, ou você é um chefe de cozinha que entende de receitas, enfim, você pode fazer 1000 instruções aqui de como ele deve agir e também para proteger, manter ele, por exemplo, no foco dele, né? Que as pessoas podem vir a mandar mensagens de outras coisas e ele vai responder usando o knowledge do ChatGPT, né? Então, a gente pode ser restrito aqui com algumas coisas, né? Que é o lugar para isso. Eu vou colocar aqui uma mensagem, né? Quando o pessoal fala que fazendo a mensagem em português, em inglês, não importa, o resultado é o mesmo. Mas assim, você tem vários estudos aí que mostram que os prompts sendo em inglês, você tem um pouco mais de eficiência, porque ele foi treinado com uma base de informações maior em inglês do que em outras línguas. Então, eu acho que você consegue tirar um proveito melhor, né? Eu vou falar para ele assim que ele sugere receitas, detalhes de receitas baseados nos dados ingredientes, vamos dizer. Ingredientes. Que mais? Ingredientes. A gente pode mandar ele não responder nada que não seja relacionado a isso. Refuse to answer any other topic or question non-related non-food
related. Eu posso falar para ele também, related. Posso falar para ele também assim, ter certeza de que ele é um especialista em receita. Eu acho que com isso a gente vai conseguir dar um critério para ele, né? E para fazer o streaming do UI aqui, também a gente vai precisar das mensagens, né? Novamente. É um array. A gente pode usar o estado atual. As mensagens. Então, né? Agora a próxima etapa é fazer o streaming do UI. O pacote aqui tem uma função para fazer o streaming do UI, no qual facilita muito. Então a gente vai começar usando ela, né? Então, vamos fazer o resultado, vai ser uma espera do streaming UI. E aqui a gente vai passar um modelo, né? Qual modelo o ChatGPT vai usar nesse caso, né? Na verdade, não precisa ser o ChatGPT, né? Para esse exemplo aqui, para esse teste aqui, eu estou usando o ChatGPT, né? Mas ele poderia ser qualquer outro modelo suportado pelo SDK da Vercel, né? Eu já vou mostrar para vocês que eles têm várias opções. A gente vai usar o da OpenAI aqui primeiro. Vamos lá na documentação, vou mostrar para vocês. Quando vem aqui na documentação, você vai ver Providers and Models. E aqui você vai ver os modelos que eles aceitam, né? A gente está usando esse primeiro aqui da OpenAI, mas, por exemplo, aceita o Mistral, aceita também o do Google, né? Que é o Gemini, Anthropic. Tem alguns da comunidade também, o Grok, o Perplexity. Então, assim, você tem uma gama de modelos, né? Aliás, esses aqui não são da comunidade. E, além disso, você pode criar o seu próprio. Os da comunidade, na verdade, são esses do Llama aqui. Você também pode criar o seu próprio modelo, eles passam as especificações e como você tem que fazer. Mas, por exemplo, a gente vai usar o da AI. E qual modelo da OpenAI a gente vai usar? Por questão de custo, eu vou usar o 3.5 no exemplo, porque é até um chat não muito complexo, mas o chat GPT 4 é um pouco mais caro, mas você pode usar para experimentar, se você quiser, não tem problema. Então, acontece. Agora, vou passar para ele aqui o system. O system é o prompt system, que vai dizer para ele mais ou menos como ele tem que se comportar, como ele tem que ser, né? Eu vou dizer para ele aqui, eu vou falar para ele assim, que ele sugere receitas e detalhes de receitas baseadas numa informação oferecida, no ingrediente oferecido, given ingredients. Por que está em inglês? Porque, apesar das pessoas falarem que muitas vezes que não tem muita diferença, tem vários estudos e etc. que dizem que os prompts em inglês eles têm uma melhor resposta, uma melhor eficácia, por questão que o GPT ele foi mais treinado com dados em inglês do que em outras línguas, né? E aqui eu posso também falar para ele aqui, para ele se recusar a responder qualquer outro tópico ou pergunta not related to food, não relacionado com comida. E a gente pode também dizer para ele que para ele ter certeza que ele é um especialista em receitas. Eu acho que isso é um prompt que vai dar uma cercada, assim, de evitar o que acontece das pessoas perguntar outras coisas. Vim aqui perguntar para ele, assim, quem é, sei lá, Bill Gates. Aí, em vez disso, ele vai dizer que ele não é capaz de responder isso, que é um chat para receitas e etc. Ele vai dar uma restringida nisso. Aqui a gente precisa passar as mensagens também, da mesma forma. Então, essas mensagens aqui, elas vão ser
praticamente igual aquela outra ali de cima. Deixa eu pegar o estado. Vai carregar as mensagens. Vamos rodar um map aqui nele, né? E com esse map, a gente vai... Com esse map aqui, a gente vai passar aqui a role da mensagem, né? Porque o ChatGPT ele trabalha com roles, né? Então você tem a role user, a role assistant e tem a role system, né? Então, eu vou passar para ele aqui, carregar aqui name, e vou carregar um content, que vai ser message.content. Beleza? A gente ainda não tem nenhum tipo definido para isso, então a gente vai colocar aqui como... vou colocar como N, só por agora, até a gente ter um... a gente pode até criar aqui, mas por agora acho que tá ok. Então, depois disso, ele precisa do text, que é o texto que ele vai renderizar a mensagem, né? Então, esse texto, ele tem callback, ele recebe o conteúdo e ele recebe uma função done, né? Esse done, na verdade, acho que ele é true ou false, se eu não me engano. Vamos verificar já já. Ele é um boolean, né? Então ele é true ou false. Então a gente verifica. Se tiver done, né? Se tiver feito o processo, a gente vai chamar também o done do state, né? Então o done aqui, a gente pode carregar novamente o state, né? Com todas as informações dentro. E novamente as mensagens. Dentro das mensagens, mesma coisa. AI state, .get, .message. A gente vai carregar um novo ID. E a gente vai carregar uma role assistant. E a gente vai passar o conteúdo também, né? Que mais? Tools. Aqui ele tá reclamando do quê? Porque o que acontece? Eu esqueci do retorno, né? Ele precisa retornar aqui. Então a gente pode pôr um parágrafo mesmo, só para retornar esse conteúdo. Acho que vai ser suficiente por agora. A gente pode mudar depois. Perfeito. Então aqui acontece o tools. Por agora, eu vou colocar aqui uma arrow function só para ele não dar nenhum problema, né? Formatei aqui novamente e tal. Porque essa função que acontece é o que as LLM agora têm, algumas, né? O ChatGPT tem. Então a função é um jeito de estruturar o dado, né? Por exemplo, a OpenAI traz muito aquele exemplo do weather, né? Então quando você vai consultar o tempo, aí você pergunta lá pro ChatGPT como está o tempo em Berlim hoje, aqui, por exemplo, né? Então o ChatGPT vai falar que ele não tem acesso aos dados e tal. Mas com a function calling, não é que ele tem acesso aos dados, mas ele estrutura o input do usuário de forma que invoca uma função. Então, por exemplo, eu vou receber como parâmetro, eu posso criar uma function calling para receber o tempo que o usuário quer saber. Ele quer saber o tempo de Berlim, então eu vou receber Berlim como input, entendeu? Então, com a function calling eu consigo fazer isso. Eles chamam de tools, né? E a gente logo vai criar uma aqui para vocês verem como exemplo. Para isso a gente tem que retornar aqui o ID, né? Eu vou pegar uma data agora, só de exemplo. Isso aqui, pessoal, eu estou mostrando possibilidades. Obviamente não é um produto pronto para prod, né? Tipo, mas
vocês têm milhares de possibilidades com isso para implementar, para melhorar, né? E etc. Beleza, agora nós vamos partir para essa parte de criar tools, né? Que é essas funções do GPT, né? Então a gente vai criar uma pasta, a gente pode criar uma pasta, pode ser aqui dentro mesmo, tools, né? E a gente vai criar a primeira tool, né? Que vai ser a lista de receita, né? Recipe list. Então, o que que essa tool vai fazer, né? O usuário vai entrar lá, assim, com ingredientes. Ele vai colocar, não sei, que ele tem, vamos supor, cebola, batata e carne e vai imputar isso para o chat GPT. O GPT vai extrair isso numa função, vai retornar um JSON para a gente, no qual tem essas informações desses ingredientes, porque a gente vai instruir ele a fazer isso. Aí, a partir do momento que a gente tiver esse input em JSON, a gente consegue fazer uma requisição externa para a API de receitas, né? E a gente consegue pegar a receita, listar e devolver como resposta. É assim que é uma das técnicas para fazer o GPT, no caso, ter um acesso à internet. Não é ele realmente tendo, porque o modelo de treinamento não tem acesso à internet. Mas existem técnicas para fazer isso. Uma delas é por essas functions calling. Eu vou trazer um vídeo futuramente explicando algumas dessas técnicas para pegar dados na internet, mas agora vamos criar aqui essa lista de receita, né? Então como ela vai ser? A gente vai fazer uma função chamada recipes list. Ela vai receber o estado da AI, né? A gente precisa de passar um estado para ela. E ele vai ser mutable AI state, se eu não me engano, né? E da onde que a gente vai importar esse mutable state? Ele vem. Na verdade, a gente tem que criar esse tipo, né? Vamos aproveitar e vamos criar esse tipo, que eu acho que vai facilitar um pouco pra gente, né? Então a gente pode vir aqui dentro de lib, eu tô criando aqui dentro mesmo, vamos criar types, yes. Então beleza, vamos criar aqui alguns tipos aqui, né? Então a gente primeiro vamos criar o tipo da AI, vamos deixar ele já meio que pronto aqui, ó. Export type AI state, né? O que que ele vai ter? Ele vai ter o chat ID, né? Isso aqui para nós agora não tem uma utilidade tão forte, mas para uma futura expansão do exemplo, né? A gente pode salvar o contexto de forma que quando a gente atualizar a página, isso vai até um Redis e pega esse contexto e carrega. Então, tipo, a gente pode meio que guardar esse contexto, como se diz, em algum banco de dados, né? E para isso a gente precisa também criar a mensagem, né? Como que vai ser o tipo da mensagem. Aí a gente pode chamar de mensagem mesmo. Então a mensagem, normalmente ela vai ter a role, né? Vai ser user, ou pode ser assistant, pode ser também system. Vou pôr aqui tool também. Tool. Então, beleza, a gente tem a mensagem, tem o estado. O estado do UI também, a gente precisa de tipo para ele, né? Ele vai ser bem similar. UI, state. Então, ele vai ter um ID. Vai ser aquele nano ID, string. Ele vai ter o display, né? Display, que é o componente que vai ser mostrado, né? Então, ele vai ser um React Node. Beleza? Por enquanto, acho que é isso. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa. Eu falei aqui do Mutable AI State, né? Então, a gente tem que passar aqui porque ele vai ter um conjunto de funções, né? Então, export, type, mutable. Ele vai receber um AI State, né? E
ele vai ter algumas funções que a gente vai utilizar. A primeira delas é o get, né? Que a gente usa lá para pegar o estado. Ele pode retornar um AI state. O update também vai receber um state, né? E aqui, new state. Esse é um void, vai retornar nada. O done também vai receber um new state. O done vai ser um pouco diferente, porque ele vai ser uma função, né? Então ele vai retornar void. Vou copiar aqui, ele vai ser um novo estado. Ou ele pode ser também uma função vazia que retorna void, vamos pôr assim por enquanto. Então aqui a gente pode importar o tipo, né? A gente pode receber um AI state. Pronto. E o que a gente quer aqui? Depois a gente pode fazer como que isso aqui vai ser retornado para o usuário, né? Bom, a partir daqui, a gente vai retornar. Tem uma estrutura para retornar isso, né? A gente primeiro precisa retornar o nome da função, né? Get, vamos chamar de get receipts list. Essa descrição, aí tem uma descrição, né? Essa descrição ela vai ser mais ou menos o que essa função faz. Então eu vou colocar que ela pega a lista de receitas baseadas em dados ingredientes. Ela vai receber uma série de parameters, né? Eu já vou explicar o que é esses parameters. A gente vai ter que criar ele aqui, né? Const parameters. Isso aqui é uma validação do Zod, no caso. A gente vai precisar importar o Zod aqui, né? Import c Zod. Aí essa validação do Zod vai certificar da estrutura ser correta do objeto, né? Então, o que a gente vai validar aqui? Objeto. A gente vai validar ingredientes. Vai ser uma string, que a descrição vai ser... não sei, eu vou colocar ingredientes também na descrição, é suficiente. E eu vou pôr que isso é required. É required, né? Acho que é assim, required. Beleza. Então, esses são os parâmetros que a função vai receber. E tem uma função generate também. Ele espera uma função, uma generator function do JavaScript, né? Que é uma função para gerenciamento assíncrono, né? Para rodar assíncrono. Ela tem uma sintaxe um pouco diferente, né? Para quem é acostumado com o Go, a sintaxe é até similar por causa tem tipo um ponteiro aqui, mas não é um ponteiro, né? Essa função roda assíncronas, né? E aqui a gente pode passar uma propriedade, a gente precisa criar aqui, ó. Interface props. Vai ser ingredients, que vai ser do tipo string. Então vamos passar essas props aqui, né, nessa função generator. Ela funciona praticamente similar ao async await, mas ela usa esse IOD aqui. Então, vou fazer esse IOD invocar um componente de spinner, né, para carregar a página, né. Então, eu tenho esse componente criado, né, igual eu falei no começo. Já deixei ele criado, é um SVG que roda, que tem o spinner rodando. Eu vou fazer essa função para começar dando esse loading, né, para criar um efeito melhor visual. E aqui a gente pode já chamar a API do Spunacular, né? Spun. Aqui já está auto-importando, mas ele está invocando a classe, né? A gente vai instanciar a classe.
Aí, com isso, eu vou invocar aqui a função especular. Então, vai ser a primeira parte para pegar a receita em si, né? Eu vou passar os ingredientes, que vai ser recebido aqui, ó. Os dados, né? O ingrediente vai ser nessa própria. Vamos dar um nome melhor aqui. A gente pode chamar aqui de parameters. Vou chamar aqui paramos, né? Mais fácil. Paramos e aqui paramos ingredientes, beleza? Com isso a gente vai atualizar novamente o estado. Depois pode fazer uma forma de escrever um pouco melhor isso, porque é um pouco repetitivo, né? Fazer esses spread operator e mensagem, tudo centenas de vezes, né? A gente atualizar a mensagem novamente. Um novo nano ID, a gente vai precisar, nano ID, né? A role aqui vai ser function. Já passar o nome da função, que vai ser esse aqui. E o conteúdo. O conteúdo a gente vai transformar em string e passar aqui, ó. Conteúdo que vier da API, né? Aqui ele tá reclamando. Ah, eu pus o nome de tool, mas na verdade é function. Ele tá reclamando também que o ID não... eu acho que eu esqueci do ID aqui. Deve ser string. Esqueci também do name. Name. E também do content. Tá. E agora tá funcionando. Então a gente criou aqui basicamente a primeira função. Esses nomes estão um pouco repetitivos. Eu acho que eu vou isolar isso. Vou colocar aqui name. Vou colocar ele aqui, ó. Eu posso passar ele para ser aqui e aqui, ó. Tá, que mais? A gente precisa retornar agora, né? O generator, deixa eu só identar aqui direito. Bom, aí o generator, ele precisa agora retornar aqui, ó, return. Aí vamos chamar aquele componente que eu já tinha deixado ele previamente criado, a gente passa props nele, data, né? Os nomes estão um pouco genéricos, mas vocês ficam livres para montar do jeito que vocês acharem melhor. Pronto, então aqui ele já está retornando a lista de receita. E agora a gente pode... Lembra que aqui estava faltando passar as funções? Eu gosto de criar um mecanismo sempre de, tipo, vir aqui, criar um auto-import aqui. Na verdade, fica melhor criar até uma função aqui chamada tools. Aí, novamente, essa função vai receber o estado, né? Receber o mutable AI state, recebendo AI state. E aqui eu posso retornar. Vou para retornar aquela receipt list. Vou passar um estado. Que aqui fica mais fácil de eu importar. Por exemplo, eu tiver outras tools, tem projetos que tem diversas tools, né? Diversas funções dessas function call, então eu poderia colocar todas elas aqui e eu importo só uma vez. Aí aqui no submit message, eu posso vir aqui só importar o tools, né? Vou importar ele de lá, importei. Aí ele pede para passar o estado, né? Eu passo aqui, ó, AI state. Pronto. Com isso, eu tenho essa parte aqui pronto.
Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui antes é a mesma coisa que no Actions. A gente pode criar uma action, a gente pode exportar diretamente uma action, né? Então a gente pode exportar essa submit message. Então fica mais fácil de importar. A gente importa tudo vindo direto desse index file aqui, né? Vai ser muito mais simples. E outra coisa que eu esqueci também de mencionar é com relação que a gente precisa ter um provider. Então eu vou criar dentro da biblioteca um provider, já explico para que serve o provider. Esse aqui é meio standard, se você for na documentação da Vercel, você vai ver que não tem muita diferença do que eu fiz. Então, essa função create AI, que ela vem do AI RSC, né? E aqui eu vou passar que vai receber o AI state, vou passar que vai receber um UI state as well, também. Vou passar aqui que o terceiro parâmetro é as actions, né? Então eu vou passar aquela do tipo actions. O que vai ser esse tipo action? A gente vai importar aqui então importar todas as ações do arquivo action, do index do actions, né? Então vou chamar aqui isso, tipo create action. E aqui a gente vai passar as actions, né, para ficarem disponíveis. A gente passa um estado inicial do UI, que ele vai ser por agora. Não precisa, na verdade, ter nenhum estado inicial, vou começar ele como vazio. E um estado da AI, que a gente pode colocar um chat de inicial, nano ID novamente, nano ID, e messages, eu vou colocar começar vazio. UI state é um array, né? Exatamente. Então, é isso. E onde a gente vai usar esse... Onde a gente vai usar esse provider? Por que a gente criou esse provider? Esse provider faz com que todos os estados de AI e UI estejam disponíveis em todas as partes dos componentes do front-end, né, e etc. Então a gente precisa inserir isso lá dentro do layout. A gente vai em app, layout. Você vê que aqui já tem um provider para o tema, né? Para o tema da aplicação, né, do Next. Quem usar no Next Temas, a gente vai encapsular com esse AI aqui, ó. Então, tudo que tiver dentro desse AI tem acesso aos estados, tem acesso ao estado do AI, estado da UI e etc. Vou fechar aqui porque a gente não vai precisar mais. Agora a gente pode ir para a página, né? E o que a gente vai fazer lá? A gente vai submeter a mensagem, né? Então, essa parte que a gente vai manter, a gente já pode remover isso aqui, né? Então, set message, ele vai pegar aqui mensagens atuais, né? E vai carregar elas aqui, ó. Esse novo array. Vai criar um novo. Vai ser nano ID. Mostrar. Lembrando que isso aqui é pro UI, hein? E a gente vai mostrar. Pode ser uma div, né? Uma div com o input do valor, né? Só lembrando que esse set message que eu tinha escrito errado, provavelmente. Aqui. Só lembrando que a gente pode vir aqui e passar um tipo, né? Que eu acho que fica mais... Vou falar que é do tipo AI. Tá. Beleza. E agora a gente pode invocar a função para submeter mensagem, né? Então a gente vai vir aqui const response message, né?
E a gente vai invocar aquela action, na verdade, né? Passando o input. E vai de novo salvar e for retornado no UI. Na verdade, a gente não pode importar direto, a gente tem que usar um use actions, que é também dessa mesma biblioteca aqui, ó. Tem esse use actions. Aí a gente vai vir aqui e vai fazer const equal use actions, né? Aí, como vocês podem ver aqui, o submit user message, ele não está disponível aqui de imediato, mas a gente pode vir e setar o tipo aqui também. Aí a gente vai conseguir visualizar ele, ó. Submit user message. Tá vendo o cubo ali, ó? Esse aqui vamos tirar, porque não pode importar direto assim. Aí quando a gente tem ele aqui, a gente consegue utilizar ele normalmente ali, né? Com a resposta, né? Ele vai retornar o ID e o display ali no caso, né? Aí a gente pode vir aqui, set messages, novamente. As mensagens atuais. E aqui a gente vai colocar spread operate novamente para todas as mensagens atuais. E a gente vai passar a response. Response message. O que a gente pode forçar aqui por enquanto? Esse exemplo. Isso. E agora, Vitor, como é que a gente vai listar essas mensagens, né? Exatamente, esse é um ponto bom, né? Se você ver no chat lá, deixa eu voltar. Você tem essa mensagem aqui, né? Mas quando a gente troca a mensagem, a gente não quer mais que isso apareça, né? Então a gente pode vir aqui de repente. Vamos criar aqui. Se as mensagens for maior que 0, então a gente pega e a gente pode listar a mensagem, né? Esquecendo de dar o map aqui, né? A gente pode vir aqui e fazer o seguinte. Passar um fragmento aqui, né? Então a gente pode pôr messages.map. Então vai ser message index. Passar uma div. Essa div precisa de uma key, né? Para index. Passar a message ID. Ele é único mesmo, né? E message.display, né? E é isso por enquanto. Vamos testar. Deixa eu ver o que tá dando erro. Of course, né? Porque se a mensagem for maior que 0, vai mostrar as mensagens. Se não, tem que mostrar isso aqui, ó. Então a gente pode copiar para cá. Exato. Beleza, agora vamos testar, ver como é que ficou, né? Vamos no chat escrever alguma coisa, nada a ver, assim. Quem é Bill Gates, né? Sei lá. Who is Bill Gates? Deveria falar que ele não pode responder esse tipo de pergunta por conta da validação que a gente colocou lá atrás, né? Vamos ver. Realmente, ele falou que ele tá aqui para ajudar com receitas baseadas em ingredientes. Ele tá pedindo ingredientes para prover, né? Então, como que a gente vai fazer? Vamos passar alguns ingredientes para ele aqui. Vamos pôr que a gente tem aqui cebola, tomate, beef e, sei lá, corn.
Vamos passar assim. Ó, carregou. Ele já puxou da API, carregou a lista de documento, de receitas que dá para fazer com esse ingrediente aqui, né? Porque só relembrando aqui, quando a gente vê na API aqui, ó, a gente passa a lista de ingredientes para eles, né? E ele retorna para a gente o que dá para ser feito com esses ingredientes. E que mais? Lá na página, lá, quando tá listando o componente que tá criado aqui, ó, na lista, certo? Tem como o que? A gente clicar nesse componente e invocar aquela outra página para ver os detalhes, para ver como fazer a receita, etc. Ok, agora vamos ver aqui, vamos testar, vamos ver como é que tá funcionando. A gente vai vir aqui, colocar um hot 3000. Vamos atualizar a página, isso, beleza. Então, aqui vamos perguntar alguma coisa não relacionada com comida. Who is Bill Gates? Quem é Bill Gates? Aí ele já falou que ele está aqui para ajudar com receitas e etc. Então tá funcionando aquela parte da maneira que a gente quiser. Então vamos passar para ele alguma receita aqui, vamos passar algum ingrediente, né? Vamos passar cebola, tomate, carne e isso. Vamos ver o que ele sugere. Ele carregou da API um monte de receita e vamos tentar. A gente pode depois implementar agora a solução para quando ele clicar e carregar os detalhes da receita, como que prepara, etc. Mas a interface já tá bem desenhada aqui, né? Então, vamos ver aqui o que está faltando. Então a gente tem as mensagens, né? Tá mostrando as mensagens e tal. A gente pode adicionar aqui uma separação para elas, né? Então a gente pode, para cada mensagem, a gente chamar aqui um separator. Tem um componente para isso. Passar uma classe aqui, classe do. Beleza, a gente pode vir fazer isso. Isso que pode ser dentro do. Isso. Fica mais organizado aqui. Beleza? Agora a próxima parte. Dentro da lista que a gente tem um botão, né? Já deixei preparado aqui. Botão e as validações aqui, etc. Quando a gente clicar na receita, a gente precisa invocar um outro componente para mostrar esses detalhes, né? Então é o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Aí a gente vai criar uma nova função, a gente vai chamar ela de receipts get info. E dentro dessa função, ela também vai ser uma server action, né? Use server. Function receipts get info. Ela vai receber um ID, um name e uma string. Ela vai ser use server. Vamos carregar o estado aqui primeiro. State. Get multiple AI state. Pode falar que isso é do tipo AI. Vamos chamar a API da Spunacular aqui já, a instância. Né? E aqui agora? Aqui a gente pode criar o que a gente chama de Streamable UI, né? Que vai ser o UI vai ser. Eles vão fazer o stream do UI pouco a pouco, né? Dando aquela sensação bem, como fala, profissional para a aplicação, que vai tipo carregando receita, depois troca para
a receita em si e tal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer const recipe details create stream UI. Aqui a gente vai passar uma div mesmo, class name. Vamos ver inline flex items start gap 1, talvez 2, 1 md item center centralizar. Vamos chamar o spinner, né? Spinner aqui primeiro. Um parágrafo com uma classe B2. Text nessa cor que eu gosto aqui normalmente. A gente pode pôr de mensagens procurando receita. O nome da receita aqui. Pronto. Quebrar a linha aqui um pouco. Beleza. Vamos criar outro UI aqui para o system. Iniciar ele como null. E aqui a gente pode ir fazendo uns updates pouco a pouco, né? Pode chamar esse recipe details, mandar ele fazer uma atualização e passando para ele. Pode fazer basicamente igual esse aqui, ó. E a gente muda para carregando a receita. Loading recipe tal. Depois a gente pode fazer. Aí a gente pode chamar a API, né? Recipe. Passando um ID. A gente verifica se a receita veio, se ela contém os extended. Recipe ponto. Na verdade é essa aqui, ó. Só contém o extended ingredients. Se for maior que 0. A gente pode fazer um for aqui dentro mesmo. E fazendo um update gradativo para os ingredientes que existem dentro da receita, né? Recipe details. Update. É a mesma estrutura aqui novamente para ficar mais fácil. Só que aqui, ao invés disso, eu vou colocar loading ingredient. Vou colocar aqui o nome recipe.extended ingredients. Vou colocar aqui para chamar o i e o nome do ingrediente. Então vai mostrar aquele efeitinho assim, ó, carregando o ingrediente X, Y, Z, vai trocando assim um por um, né? E tá. Vou tentar aqui para melhorar.
E, além disso, na parte de baixo da receita, a gente precisa de mostrar as instruções de como preparar, né? Então, nós temos uma outra API para isso. A gente pega as instruções. Aí a gente pode carregar as instruções quando tudo tiver no final que tiver done, né? Quando tiver done, a gente passa as instruções e a receita. Beleza, até aqui. O que mais? A gente precisa também atualizar o estado novamente, né? Vamos ver aqui. Mesma coisa aqui, repetitivo, lembra, message. Isso aqui futuramente pode criar uma função para facilitar isso. Vou pegar só a última aqui no caso, né? Eu vou alterar ela para só a última e eu vou passar uma nova aqui. Sempre esqueço. Function. Eu tenho que dar um nome para essa mensagem aqui, né? Eu vou chamar de show recipe details content, que são JSON string file ib name status. Ser completed. Que o status ser útil futuramente, né? Pronto, com isso a gente é capaz, eu acredito, de invocar lá. Mas aí para isso a gente tem que atualizar a lista, né? Então, onde que é que a gente tem o botão? Aqui. Que a gente pode chamar a função recipes info, passando o recipe ID, recipe title. Aqui precisa ser async, né? E a gente pode setar o ID aqui para acontece. Novamente está invocando daqui, né? Mas na verdade precisa invocar lá do use actions. Const use actions, né? Ops. Aí a gente tem que passar aquele type of AI. Que isso vai mostrar aqui pra gente qual que a gente vai precisar fazer. Recipe. Não está disponível aqui. O que está acontecendo então aqui, né? Lembra que a gente precisa exportar ela aqui, né? Então a gente pode vir aqui, ó, export. Ops. Export from recipgetInfo. Provavelmente agora a gente tem ela. RecipgetInfo, tá vendo? Por isso que é bom fazer aquelas automação antes para quando importar já ficar tudo linkado, né? Tudo certo. Response ponto. Tá vendo como void. Eu realmente esqueci que preciso ter um retorno, né? A função não tem um retorno.
Vamos retornar aqui. Receipt details UI. Vai ser receipt details ponto value. New message vai ser o ID nano ID display a gente mostrando a mensagem. Então agora a gente tem response ponto receipt details UI. Exatamente isso. O que mais a gente precisa? Preparar a mensagem de novo. Tipagem depois tem que ser arrumada. Sou um grande fã de deixar N não, mas igual eu falei, isso aqui não é uma aplicação pronta para produção, é um exemplo, possibilidades que está sendo mostrado, então não vou gastar muito tempo com tipagem nem front-end por agora. Esse set messages, ele tem que vir do UI state, lembra? Então a gente colocar ele aqui, a gente não precisa das mensagens nesse ponto, a gente pode só chamar ele aqui, use UI state set message, quer dizer, plural melhor, né? Set messages. Beleza. Então, vamos parar aqui, vamos dar uma rodada de novo, vamos ver. Rodando, vamos atualizar lá. Uma pequena correção aqui que eu consigo ver aqui, tá no log aqui tá dando errado, é nesse export. Uma pequena correção que eu consigo ver aqui nos logs é que tá dando errado aqui, ó, é no export dessas estrelas. Estrela aqui, vamos exportar direto as funções assim. Pronto, agora vamos testar a aplicação. Dou uma atualizada, beleza. Então vamos colocar aqui onion, cebola de novo, corn. Ver o que ele faz. Ele já me deu uma receita. E quando eu clicar na receita, ele carrega os ingredientes e etc, né? Eu posso voltar e carregar mais coisa que tem também. Esse aqui tem, no caso, a preparação. Nem todos da API vem o detalhe de como preparar, mas esse que veio no caso. Para a gente melhorar um pouquinho mais a experiência, antes de finalizar aqui, a gente pode, na hora da receita aqui, de chamar a função de receita, tornar isso um pouco mais carregando e aí vem ingrediente tal carregado, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer para melhorar essa experiência, a gente vai entrar aqui e vai criar uma função para sleep, né? Vai ser tipo nada mais é que um timeout. Então essa função sleep, ela vai receber um valor em milissegundos, né? E vai retornar uma promise. Promise. E vai resolver um set timeout. Né? Pronto. Outra função que a gente vai criar aqui vai ser função para rodar funções assíncronas sem bloquear o fluxo, né? Porque as funções assíncronas com await, elas esperam ser resolvidas para passar para a próxima, né? Então a gente não quer bloquear esse fluxo, quer deixar o streaming acontecendo ali, né? Então a gente vai criar essa run
async function default blocking, se é isso, né? E o que ela vai receber? Vai receber uma função, vai ter uma quantidade de argumentos, algum tipo, e vai retornar uma promise de algum tipo também. Isso vai chamar a função. Pronto. Com isso agora dá pra gente dar uma melhorada na experiência, né? Então a gente... Primeiro de tudo, vamos pegar essa função aqui. A gente pode encapsular toda essa parte aqui das receitas. Vamos pôr aqui. A gente pode encapsular aqui, chamar assíncrona. Até o final, até antes do retorno aqui, ó. Cadê? E aqui a gente pode também adicionar um sleep, né? Poder deixar um pouco mais lento, né? Sleep. 1 segundo, talvez. A gente pode chamar um outro sleep aqui antes da receita. E talvez mais um para cada item carregado, né? Quem sabe? Aqui, ó. Eles decidem 1 segundo, acho que é muito. Acho que uns 300 milissegundos é suficiente. O que mais? Eu acho que é basicamente isso, né? Que tava faltando. Vamos ver como ficou. Voltar lá. Vamos lá de novo. Lá vamos falar milk, chocolate, caramel. Aí ele tem uma receita, vamos pegar isso. Ah lá, ele vai carregando item por item, tá vendo a diferença? Aí você consegue voltar. Aí tem aqui, pode ir em outro. Bem legal isso, né? Uma coisa também que a gente pode adicionar, que eu acho que vai ser um pouco legal, seria colocar um log aqui, ó, do que foi carregado, né? Então vamos lá, a gente pode colocar um log também, né, do que foi carregado, né? Não é difícil de fazer, acontece, a gente pode vir antes do estado aqui, depois de done, a gente vai na parte de mensagem do sistema, né? Coloca um done também, que é outro streaming, né? A gente pode passar, vamos ver aqui, passar um fragmento, passar alguma mensagem, tipo, você carregou receipt. Então, vamos ver como ficou. A gente volta lá. A gente volta aqui. Vamos carregar clássicas. Você vê aqui embaixo, você tem a descrição, ó, do que você carregou. You loaded. Aí... E aqui... Então é isso, pessoal. Espero que tenha conseguido mostrar o potencial desse novo SDK da Vercel junto com o Next, em termos de experiência, trazendo um streaming do UI. Com isso, vocês com certeza podem tirar como referência para implementar em projetos que trabalham no dia a dia. E para os próximos vídeos, vou trazer mais e mais conteúdos de AI e back-end. Fique ligado nos próximos vídeos, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho.